Não espere a Black Friday para vender. Novembro chegou e tá todo mundo se preparando para Black Friday. Mas como ter uma rotina de vendas previsível o ano todo? Esse é o Mente do Empresário, podcast quinzenal que sai na terça-feira, meio-dia, onde a gente traz assuntos de liderança, marketing, comunicação, gestão, para que você saia do operacional e se torne a CEO da sua própria marca. Eu sou a Alana, fundadora da Elari, estrategista de conteúdo e mentora de social medias. E eu sou a Jess, estrategista e mentora de negócios e fundadora da Arcana. E hoje nós vamos falar sobre a armadilha que é ficar esperando datas comerciais para ter um boom de faturamento. Sim, e a gente quer falar que não é errado você esperar uma Black Friday, um Natal, um Dia dos Namorados, Dia das Crianças para você vender. Mas você precisa ter um planejamento para isso e também uma previsibilidade o ano inteiro. Porque são essas ações que vão fazer você ter uma previsibilidade de faturamento o ano inteiro, lucro, faturamento, sem esperar e sem se apegar somente a um mês, a uma data, e não colocar todas as suas fichas numa Black Friday só. Com certeza, porque isso é um erro e um erro gigantesco. Até porque você pode se planejar para uma oferta e ela não sair como esperado. E aí você ficou o ano todo perdendo de fazer algumas ações que poderiam mudar o futuro do seu negócio, esperando uma única data, que é o que você disse, né? Colocando todas as suas fichas em uma única oferta. E as pessoas chegam em novembro, veem que os concorrentes, que tá todo mundo falando de Black Friday, a internet está em polvorosa, e aí correm para fazer algo e se dão conta que elas não pensaram e não planejaram em nada. E aí, às vezes, o ano não foi tão bom, outubro não foi tão bom, elas sabem que tá chegando Natal, né, janeiro, e aí elas querem correr e fazer tudo o que elas não fizeram em uma única sexta-feira do ano, né? E às vezes é esse que tá o erro. Isso para mim é ainda pior. Porque às vezes é melhor não participar da Black, já que você não se organizou com antecedência, do que você fazer algo com pressa, focar no preço. Às vezes acaba colocando uma margem até abaixo do que você vai realmente ter lucro, faz uma ação mal feita, sobrecarrega uma equipe que não tem estrutura para fazer essa entrega num volume alto, e ao invés de crescer a sua marca e te trazer mais resultado, vai ser apenas mais uma dor de cabeça e nem vai te dar tanto retorno assim. Sim, às vezes você fez tão na pressa que daí realmente você não se preparou, teve prejuízo, não teve lucro, vendeu todo o teu estoque, que às vezes eu vejo muito erro disso, principalmente em lojas físicas, que acabam vendendo peças às vezes novas e no estoque, coisa que dela perdeu toda a margem de lucro dela. E quem faz serviços, depois a gente vai falar um pouquinho dos erros, né, também. Porque tem quem vende serviços e faz uma Black Friday, pode afetar muito lá na frente os clientes que você quer atingir. Então, não é indicado para todo mundo fazer uma Black Friday, nem todo mundo precisa fazer. E aqui a gente vai fazer, então, um diagnóstico, né, para entender como quem está assistindo, como pode usar essas datas comemorativas de forma estratégica, se fizer sentido para a marca, e se não, como ela pode, né, ter uma previsibilidade durante o ano todo ali para ela ter um faturamento ou ter um pico de faturamento em alguns momentos, mas sem que isso afete a imagem, o posicionamento, a estratégia dela e toda a equipe, toda a operação dela, né? Exato, de forma muito estratégica. Novembro, então, chegou e tá todo mundo fazendo Black Friday. Você vê grandes empresas, até marketplaces, Amazon, Magazine fazendo muitas promoções. Se você tem um negócio físico, ou mesmo uma marca pessoal que presta serviços, você está pensando em fazer também, né? Você teve um mês fraco, teve um ano que talvez não foi tão bom, e aí você fala, nossa, eu vou fazer agora Black Friday, porque agora eu vou vender. E aí, às vezes você não consegue, talvez, baixar tanto o teu preço assim, e não consegue vender como gostaria. E aí a gente entra num outro ponto que eu gostaria de destacar, que muitas vezes nem toda marca, nem toda profissional precisa e pode baixar o preço. Porque às vezes isso vai afetar muito o posicionamento, a imagem dela. Às vezes ela tem uma imagem, um posicionamento mais premium. Você não vê, por exemplo, a Louis Vuitton, a Chanel fazendo Black Friday. Elas são muito fiéis ao posicionamento dela e elas não vão baixar preço só porque elas querem vender mais. Então você precisa entender, né, se faz parte do teu posicionamento descontos, baixar o preço, porque às vezes fazer esse desconto, trazer essa promoção, vai afetar a tua imagem, você vai atrair clientes que só querem comprar com desconto, que não valorizam o teu trabalho, que aí quando você voltar pro teu preço cheio, vai achar, nossa, eu não vou comprar porque tá muito caro. Já comprei na Black Friday mesmo, por que eu vou querer contratar novamente? E isso é meio que a mesma ideia dos sorteios, né? Que teve nas sim, redes sociais, uma época, todo mundo fazia sorteio. E aí eu sempre defendi que o sorteio ele vai atrair aquela pessoa que só tá interessada em ganhar alguma coisa. Então não é um público ideal para você. Você acaba prejudicando não só o posicionamento, mas o próprio algoritmo, né? Você faz toda uma criação de conteúdo, uma estratégia, buscando atingir um público, né? As pessoas fazem aquele hoje estudo de persona, que todo mundo já conhece. Então, entendendo quem é o público, e aí faz um sorteio, atinge um monte de pessoas desqualificadas e acaba com todo o planejamento que fez antes. E a Black e outras ações e outras datas comemorativas, elas têm isso também. Sim. De que você, às vezes,
coloca um volume de pessoas, gera uma demanda que não vai te trazer benefício nem a curto nem a longo prazo. Exatamente. Exato. E às vezes nem precisa fazer uma Black Friday, uma promoção realmente de desconto. Você pode ofertar um bônus, você pode adicionar alguma coisa que não tinha. Às vezes isso é muito mais atrativo para o teu cliente, vai gerar ali um encantamento, como você sempre fala, alguma coisa diferente, mas não necessariamente vai precisar baixar o teu preço para vender mais. Às vezes tem outras ações, que depois a gente vai falar um pouquinho, que trazem um lucro e um faturamento maior no restante do ano do que só nesse dia, só nesse mês, né? E aí eu acredito que é muito importante trazer algumas coisas práticas para quem quer, às vezes, participar da Black Friday, como fazer de forma mais estratégica. Porque aí envolve, né, funil, envolve desde gerar demanda antes, fazer uma oferta estratégica. O que você, como especialista nisso, assim, recomenda fazer? Eu vejo que você tem uma vivência muito grande com isso e já fez. O que você recomendaria para quem quer fazer isso? O primeiro passo é entender que a gente precisa ter um planejamento comercial e que esse planejamento ele não pode acontecer como de agora para Black, que é daqui a alguns dias. A gente precisa construir esse planejamento lá junto com o nosso planejamento do ano, né? Muitas empresárias chegam em dezembro, elas fazem planejamento do que elas esperam do ano seguinte. E aí elas desenham várias coisas. Vou lançar um produto tal, quero alcançar tal nível de faturamento. Só que no restante dos meses, é um pouco até do que a gente falou no episódio anterior, se você não assistiu ainda, assista, que é a questão de que você só ter um desejo e não ter um movimento para a ação, não desenhar esse planejamento de forma consistente, entendendo em que momento e qual movimento você vai precisar fazer para chegar naquele objetivo, não vale de nada. Então não adianta você desenhar um planejamento para o teu ano se você não esmiuçar isso em ações, né? Na Black é a mesma coisa. Então todo ano acontece a Black. Por que as pessoas deixam para a última hora? Sim, se todo ano na mesma data. Né? É tipo Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, sempre vai todo ano. É a mesma coisa. Então se planeje com antecedência. Se até agora você não conseguiu planejar algo para sua marca, talvez seja o momento de realmente deixar passar e se planejar com mais tempo pro ano que vem. Porque a gente precisa entender que toda ação de vendas, ela precisa começar entendendo, primeiro, seu objetivo com aquela ação. Então, o que você quer vender? Qual é o resultado que você espera realmente dessa venda? Entender qual o produto você quer vender. Se esse produto realmente está pronto, se tem algo que você precisa melhorar, talvez no processo, na entrega. O que você precisa realmente para colocar esse produto para venda. Entender a oferta. Então, o que você vai ofertar? É um desconto? É um bônus, como você disse? É uma ferramenta a mais? Também tem uma outra coisa que a gente vê muito hoje no digital, que é fazer a ancoragem de produtos. Então, tem marcas que colocam vários produtos pelo preço de um, por exemplo. Então, você precisa entender qual que é a sua oferta. Vai ser um parcelamento diferente. Vai ser grátis, tem produto físico. Exatamente. Nem sempre precisa ser só o desconto, né? Não precisa ser você colocar o teu produto pela metade do preço para perder a tua margem de lucro. E tem uma outra coisa também que eu vejo que, por exemplo, essa questão do frete grátis que eu trouxe, às vezes as pessoas colocam, vou colocar frete grátis, e aí na hora da Black Friday não se atentam que vai ter um volume muito alto de pedidos e que talvez esse pedido até atrase. E não se programam nem com a operação de tudo isso. Exatamente. Precisa entender como vai funcionar a tua entrega, se o time está preparado para isso. Tem nada de desconto, senão não consegue entregar, né? Exato. E a partir disso, pensar no caminho que vai te levar a esse resultado. Então, por exemplo, eu quero fazer uma ação na Black. Com quanto tempo de antecedência você começar a se planejar para isso? Pelo menos, eu sempre recomendo pelo menos 30, 40 dias antes. Para você já entender que seu produto vai ter que estar pronto, que você precisa gerar demanda para isso. Não adianta eu chegar hoje e comunicar que amanhã vai ter a Black. Sim, fazer uma antecipação, né? Porque daí as pessoas nem se prepararam para comprar aquilo, né? Exatamente. Aí a gente entra na parte do marketing, né? Marketing, ele foi feito para gerar demanda. Então, como você vai gerar demanda? É através do conteúdo, é através de tráfego pago, vai fazer landing page, vai fazer site. Você consegue, talvez, quem tem empresa física principalmente, com antecedência, você consegue falar com fornecedores, conseguir parcerias, e aí sim você diminui o valor, mas você tem uma margem de lucro ainda adequada para aquele momento de negócio. Entender também qual funil você vai utilizar. Como você vai vender, se tem comercial preparado para isso. Como você vai chegar nesses clientes, nesses leads. Exato, tem várias etapas que você precisa levar em consideração. Não basta apenas decidir, não, amanhã eu vou colocar a minha mentoria pela metade do preço e aí eu vou fazer uma oferta para 3 mentorados. Quando você vê, você tem que pensar também que às vezes aquela entrega, principalmente de serviço, não é uma entrega pontual. Você não vai entregar só na semana da Black Friday. Às vezes é uma coisa que vai te ocupar muito tempo, exato. E aí, tudo, por mais que você tenha ganhado no pico, né, no volume, no dia a dia, isso vai te sobrecarregar, vai te gerar uma exaustão, vai tirar o lugar
de pegar um cliente que te pagaria o preço cheio. Sim. Tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Uma coisa que eu queria complementar também é sobre conteúdo, porque às vezes as pessoas pensam, eu vou fazer uma Black Friday, vou lá e faço um flyer e vou divulgar minha Black Friday. E aí você vê, tipo, ninguém compra de você. Porque você fez só um negócio, compra isso aqui por 50% de desconto. Desconto hoje já não é mais... Se você quer atrair um cliente bom, assim, que né, o teu cliente ideal, às vezes o desconto, ele não é só um atrativo para a pessoa. Exato, e o desconto, ele nem pode ser o seu diferencial, né? Sim. A gente sempre fala sobre isso também. Principalmente quem é um posicionamento, digamos, mais... Aqui a gente tá falando empresárias, né? Provavelmente tem um posicionamento mais premium ou algo que entrega muita excelência, muita qualidade no serviço, no produto. Então, você não pode... baixar a valorização do teu produto só por causa do desconto. Tem um exemplo muito claro, eu não acompanho, enfim, mas a Virgínia, né, a marca da Virgínia WePink, ela só faz live atrás de live de descontos, e isso acaba, quando ela vende o preço normal, ela nem vende, né, tipo, eu acho que eu tava vendo alguns estudos recentemente sobre isso, algumas notícias, que ela só faz promoção, e aí as pessoas só ficam esperando pra comprar na próxima promoção. Então, se ela vender um preço mais cheio, talvez ela não venda tanto quanto ela venderia na promoção. Então, ela posicionou a marca dela em relação à promoção. Mas ela também tem que ter muita demanda pra isso. Às vezes uma marca, por exemplo, a NV, né, que é a NV Store, né? Não é o nome, não é NV Store. Por exemplo, a Sephora, né, o Boticário. Você não vê promoção toda hora. É o preço e pronto, é aquilo lá, se você quer pagar e pronto. Então, tem que analisar. Tem muitas vezes eu vejo no Boticário que eles fazem combos. Isso é muito legal. Então também isso é legal. Você coloca um produto que seria um upsell, né? Que vai gerar mais desejo no teu público. E às vezes é uma coisa muito básica. Se você está falando de uma mentoria, pode ser um encontro a mais, pode ser uma ferramenta mais diferente. Pode ser um outro tipo de suporte. Enfim, se a gente está falando de produto, pode ser um brindezinho. Né? Então, eu fiz uma sessão de fotografia e eu recebi umas fotinhos em imã de geladeira no estilo Polaroid. É uma coisa muito simples e com certeza não é uma coisa cara, mas que gera essa experiência do cliente. Sim, vai gerar uma demanda. E gera uma demanda, porque provavelmente você recebeu ali o negócio, você gostou, você vai postar, vai indicar, vai mostrar para outras pessoas. Então, isso é muito mais legal do que só um desconto. Porque o desconto, ok, comprei, às vezes nem... A gente deixa geralmente desconto coisa de mercado, de farmácias, coisas que precisa muito. Mas tem alguns produtos e serviços que não vale a pena dar desconto. Não, e não vale a pena mesmo. Até é importante a gente falar sobre isso, porque se o preço é o teu único diferencial, você não tem diferencial nenhum. Porque né? Vai vir alguém vai vender mais barato e você já perdeu. Até uma pessoa menos experiente. Então, as pessoas têm que comprar porque é você, porque é sua marca, porque aquela é a sua entrega, porque é o seu diferencial realmente, né? Na forma como você vê as coisas, como você atende seus clientes, no resultado que você traz para os seus clientes. E não só porque você baixou o preço. Então, por isso que é importante realmente a gente pensar e avaliar se isso faz sentido para o nosso negócio. Por exemplo, eu já fiz Black quando eu comecei a trabalhar e já ajudei outros clientes daí que são empresas físicas, né? Que faz sentido para aquele estilo de negócio, para aquele formato de negócio. Mas hoje eu não faço mais. Não faz sentido para as coisas que eu vendo, para as coisas que eu faço hoje. Talvez se eu tivesse um produto gravado, fizesse sentido. Porque não vai ocupar mais o meu tempo. Né? Então, mas hoje, enquanto prestadora de serviço, na maioria das vezes, não faz sentido eu colocar, por exemplo, vou baixar o valor da minha mentoria para atrair um cliente que às vezes nem tá preparado. Tem isso também, qualificação de lead. Sim, às vezes vai atrair um cliente preparado, que só vai te dar mais trabalho, que vai só desvalorizar a tua entrega e não vai trazer resultado nenhum. E nem ele vai ter resultado, porque se você faz uma má qualificação do teu cliente, atrai uma pessoa que não tá pronta para consumir aquele produto, aquele serviço principalmente, né? Produto já é mais diferente, mas o serviço, se você atrai um cliente que não está qualificado para aquele momento, se não tem a expertise necessária, se não tem as ferramentas necessárias, o nível de consciência necessário, nem ele vai ter resultado. Porque às vezes ele não tá pronto para os dois lados. Ele tá pronto, nem tá pronto para aplicar aquilo que você passou. Sim, com certeza. E aí ele comprou, né, empolgado porque tava com desconto, e aí depois gerou uma frustração nessa pessoa que até prejudicou mais ainda. Você não teve lucro, não teve o faturamento que você gostaria, digamos assim, com esse cliente, e também não teve um resultado de portfólio, de resultado mesmo, porque o resultado ele nem sempre é só monetário e dinheiro. Às vezes é um resultado de tempo, ou mesmo de indicação, de resultado do cliente, porque não tem nada mais gratificante do que ver, né, o teu cliente tendo resultado. Com certeza. Eu acho que, inclusive, é a recompensa que a gente espera. Né? A gente sempre fala de negócios com propósito, então, para ter um negócio com propósito, a gente tem que gerar o resultado. Não faz sentido pensar só no financeiro. Não pode deixar de pensar, obviamente.
obviamente. Mas não faz sentido pensar só nisso. E entra na questão que você falou do posicionamento. Então você acaba atraindo uma pessoa muito desqualificada, ela não tem resultado, isso afeta a forma como ela enxerga a sua marca. E pode ser que num outro momento ela estivesse preparada para fazer essa compra. Sim. No meu caso, por exemplo, já aconteceu muito comigo isso. No início, quando eu comecei a vender mentorias, e aí, claro, a gente foca assim no preço, porque a gente não tem um Precisa preparo. vender. E não tem um preparo para isso também, né? Eu não tinha um nível de consciência para aquele momento. E aí eu vendi uma mentoria para uma pessoa e eu pensei assim, nossa, eu quero entregar tudo para ela. Eu quero que ela tenha muito resultado porque eu tô cansada de comprar um monte de curso, um monte de mentoria e cada um me ensina um pouquinho. Sim. E eu sempre saio com mais dúvidas. E aí eu pensei, eu vou fazer algo muito completo para ela. E eu vou entregar tudo. Eu vou ensinar ela a fazer conteúdo, eu vou ensinar ela a editar vídeo, eu vou ensinar ela a publicar, eu vou ensinar ela estratégia de marca. Eu vou ensinar tudo. Imagina como que eu vou fazer isso 3 meses com a psicóloga. Não existe. Não faz sentido. Chegou no 2º mês, mais ou menos, de mentoria, ela falou assim, Jessie, é ótimo, você é ótima, tua entrega é muito boa, mas eu não consigo. Ela tava confusa, né? Porque ela não sabia o que aplicar. Não, era muita coisa. Ela não estava preparada para receber aquele tanto de informação que eu mesma tinha aprendido em 4 anos. Exatamente. Então, era um erro de produto, mas também de qualificação. Porque ela não tinha tempo, ela não era uma social media, por exemplo, que precisaria aprender sobre essas coisas. Ela precisaria aprender o que era ideal pro dia a dia. Porque o formato de entrega também é importante. Talvez se fosse em um curso gravado, fizesse sentido aquele volume, porque ela poderia ver em momentos diferentes. Mas sua mentoria estava no formato errado. Então é muito importante você pensar nisso, porque na época, apesar de que ela falou que o problema não era a mentoria, né? Ela não entendeu, na verdade, o problema era sim a mentoria. E ela me disse que queria se tornar minha cliente, e acabou se tornando uma cliente da agência. Eu fiquei com aquele sentimento de frustração, porque eu pensei, nossa, deu errado. Eu não queria que ela fosse minha cliente, eu queria que ela fosse minha mentorada, que tivesse resultado. Sim, que ela aplicasse, mas exato. Tem perfis também, nem todo perfil às vezes é pra mentoria ou pra sim, exatamente. Então a gente precisa ter essa clareza, né? Tanto de público quanto de oferta, que é o que a gente falou agora, de produto, de funil, de como vai gerar demanda. E principalmente se o teu time realmente suporta essa alta demanda. Sim, é verdade, porque eu vi. Bom, no último episódio, acho que eu falei sobre isso, mas sobre uma empresa que viralizou no TikTok e eles não tinham equipe, eles não tinham nem estoque, às vezes não tinham o processo para enviar os produtos que viralizaram. E aí acabou gerando um efeito rebote, efeito negativo, porque, ok, tinha muita gente falando que todo mundo queria aquele produto e não chegava, atrasava, as pessoas não tinham aquele follow-up do tipo, estamos separando o teu produto está indo para a transportadora. As pessoas começaram a ficar preocupadas que tinham caído no golpe. E aí, a gente sabe que na internet basta uma pessoa falar é golpe para todo mundo ir atrás. Nossa, e a gente viveu uma situação parecida com essa com o evento, exatamente, porque se uma pessoa está insatisfeita e começa a falar, ela mina todo mundo, aí todo mundo fica bem louco e doido e falando, meu Deus do céu, caí no golpe. Aí todo mundo começa a comentar, e aí eu sei que foi até mais difícil, ela teve um trabalho, acho que redobrado, para fazer essa recuperação da imagem e saber que não era, né? Nossa, é muito difícil, né? A marca conseguir recuperar realmente a confiança do público. Exato. Tem isso, então tem que ter muito cuidado para que você não entre só na onda. Na verdade, é realmente isso, é o que a gente falou no episódio anterior sobre a mentalidade de empresário. É você entender o que faz sentido pro teu negócio e pra tua marca. Sim. E não ficar mudando de estratégia toda hora. Uma hora você tá numa trend, outra hora você tá falando outra coisa, uma hora você tem uma identidade visual, daqui a pouco você tem outra. Uma hora você cria um produto e faz de uma forma, depois você faz de outra porque os outros estão falando. Sim. Você tem que entender o que faz sentido pra você, pro seu negócio, exato. E não quer dizer que não possa mudar, porque a gente mesmo mudou. Mas assim, precisa ter uma consistência antes de saber que precisa mudar, porque não adianta você mudar a cada mês. Exatamente. Quando surgiu uma nova tendência lá e fazer, você tem que testar e validar e ver se deu certo. Ok, não deu certo realmente, então eu vou mudar. Mas não ficar pulando de galho em galho todo mês e toda semana com uma tendência nova, porque isso vai ser péssimo pra tua imagem a longo prazo, né? Acontece muito de eu ver, às vezes a gente tava comentando esses dias sobre uma pessoa que muda a cada pouco de nicho, não sei se hoje ela trabalha com isso, amanhã ela trabalha com aquilo, e quando você vê, você fala, nossa, mas o que ela é especialista mesmo? O que ela faz? Gera uma confusão. Torna referência, né? Exatamente. E aí eu lembrei de um caso muito legal que eu acompanho e sou cliente da marca, é uma marca de produtos físicos de maquiagem. Na verdade, eu comecei a acompanhar ela era uma maquiadora, blogueira. Comecei a acompanhar ela, acho que em 2010, no YouTube, nas maquiagens. Ela é a Lu Ferraz, ela é uma youtuber, eu admiro muito o trabalho dela. Ela criou a marca dela de maquiagem própria. E eu me tornei cliente há poucos anos atrás, assim, quando ela começou. E eles têm uma estratégia muito legal que vale a pena, quem tem, às vezes, uma loja física, um produto físico, que eles criaram, né, a LF Pro, uma Black Friday própria deles. Que esse ano aconteceu em julho.
junho, se eu não me engano, junho, que é a Golden Sale. Então, eles fizeram uma Black Friday própria em junho, quando ninguém mais estava fazendo Black Friday, então toda a atenção do público estava para eles, o público, porque na Black Friday, por exemplo, eu fui lá e eu preciso de uma TV, preciso disso, preciso daquilo. Eu vou comprar tudo isso. Será que eu vou ter dinheiro para comprar outra coisa? Talvez que não é tão necessária? E aí eu deixo para depois. Então, a Golden Sale deles, eu até fiz a compra, eu fui impactada pelos anúncios e por tudo. Caiu na copy. Eu comprei e achei bem legal, porque eles fazem uma live, mostram ali os produtos, não são todos os produtos que têm desconto, porque tem muitos produtos que foram lançados há pouco tempo, e aí eu gostei dessa estratégia que ela explicou, olha, esse produto acabou de ser lançado, não tem como eu colocar o mesmo desconto do produto mais antigo, porque é injusto com quem comprou esse produto na semana de lançamento e pagou o valor cheio. Então, não são todos os produtos que têm desconto, alguns têm desconto maior, outros menores. Aí ela sorteou algumas outras coisas, de frete grátis, teve algumas outras ações também, combos. Eu achei muito legal, achei genial a estratégia dela, porque em momento algum isso prejudicou a imagem dela. Ela continua vendendo muito bem o ano inteiro no preço cheio, mas naquele momento as pessoas sabem, se eu preciso fazer um estoque, preciso comprar mais coisas, eu vou esperar junho e vou comprar tudo que eu preciso. Então, para ela também é bom, porque ela teve um faturamento legal. Aí ela falou que ela conseguiu se comunicar com fornecedores e fazer uma estratégia antes também, por exemplo, de pedir mais coisas, porque ela sabia que o movimento ia aumentar muito, então ela conseguiu talvez abaixar um pouquinho o preço com os fornecedores. Então ela teve uma estratégia e ela falou que ela começa, eu acho que em fevereiro, se preparar para isso. Imagina. 6 meses antes, quase. Sim, exatamente. Uma ação dessa precisa de planejamento. E é o que a gente falou até aqui. O problema não é você fazer a oferta. Caso o seu modelo, principalmente o modelo de negócio físico, né? É muito comum ter essa oferta focada no desconto. E não é o problema. A questão é você fazer isso em cima da hora. Aí você acaba perdendo todas as chances que tinha de realmente fazer uma boa ação de vendas que não te gere só um faturamento bruto alto, mas que te gere realmente lucro, né? Então, pensar com o tempo e entender o teu contexto de negócio. Pra você. Se você tem um fornecedor, será que o fornecedor não consegue um valor menor para um volume maior? Se você tem uma transportadora, será que essa transportadora não consegue disponibilizar talvez um outro formato para conseguir entregar tudo no prazo? Ou será que você vai ter que prometer um prazo mais longo durante esse período? Não deixa acontecer o problema para comunicar ao consumidor. Comunica antes da pessoa comprar. Ou já coloca uma margem alta, porque nessa da Black Friday, exatamente. Se, por exemplo, a entrega era 2, 3 dias úteis, ela já colocou 7 dias úteis, porque tem todo aquele processo de separação, precisa de mais equipe. Sim, então, a pessoa precisa se preparar muito com isso. A gente pode até trazer exemplos de grandes canais de compra hoje, né? Por exemplo, a Shein, que demora bastante para chegar. As pessoas já compram sabendo que vai demorar. E elas compram ainda assim. Então elas não se frustram. Exata. Diferente de se eles prometessem chegar em 2, 3 dias úteis. Nossa. E aí demora uma semana. Ia virar o caos. Exatamente. Às vezes não é nem pelo tempo de entrega. É porque aquilo não foi comunicado. Alinhado. Porque foi criada uma expectativa irreal sobre o fornecimento daquele produto e serviço. Exatamente. Isso é bem importante mesmo. Bom, esse episódio foi um episódio bem prático, né? Eu acredito que a gente conseguiu clarear suas ideias por aí. E agora, se você ainda quer aproveitar a Black desse ano, pega papel e caneta, senta, entende a sua estrutura de negócio, o que faz sentido para você, qual produto você tem para vender, qual a sua oferta, como você vai gerar demanda, tudo isso que a gente trouxe durante o episódio. Entende se realmente faz sentido para o seu momento de negócio. E caso não faça, deixa para o ano que vem. Não se prepara talvez para o Natal, ainda você tem um pouco mais de tempo para conseguir fazer uma boa ação de Natal. Não fique se sentindo frustrada por não conseguir executar um plano de última hora. Sim. Se sinta, na verdade, como uma profissional que realmente está analisando quais são os pontos fortes dessa ação, quais são as fraquezas, talvez, que não iam te levar para um bom resultado. E se planeje para o próximo ano, agora para o final de ano, né? Também talvez fazer um boom de vendas. Até para você entender o que realmente você precisa prestar atenção no ano que vem. Então, por exemplo, agora você gostaria muito de fazer, mas viu que não vai dar tempo por conta de fornecedor ou por conta do frete que a gente comentou. Então, pro ano que vem, você sabe que pelo menos uns 40, 60 dias antes, você precisa começar a pensar nessas coisas. Até antes, né? Eu sugeriria deixar já no planejamento estratégico. Com certeza. Sentar em dezembro, fazer o planejamento de 2026, já definir quando você vai fazer, se vai ser em novembro, se vai ser antes, já deixar isso estruturado e tirar, por exemplo,
Então, ok, eu vou fazer uma Black Friday, eu vou fazer uma Black Friday boa. E aí, lá em fevereiro, eu vou tirar uma semana, ou um dia, nem precisa ser uma semana, só pra pensar na Black Friday, fazer um brainstorming, definir prazo, definir tudo isso que a gente falou. Dividir em tarefas, isso é muito importante. Divide em microações. Isso. Porque quando a gente para pra fazer um grande planejamento todo de uma vez só, parece que é muito mais difícil. E é aí que a gente procrastina muitas vezes. Exato. Porque, por exemplo, o próprio projeto do podcast, a gente precisou dividir ele em microações. A cada momento a gente ia fazendo uma coisinha pra que ele chegasse no resultado final. Porque se a gente deixasse pra parar, não, lá em agosto a gente vai fazer tudo e vai estruturar e vai gravar e vai editar, a gente não ia dar conta de fazer, exatamente. Daí, precisa ser realista com os prazos e com o que você precisa fazer também. Com certeza. E não é porque todo mundo tá fazendo a Black Friday agora que você tem que fazer também. Você não precisa entrar, como dizia a mãe, né? Você não seja uma Maria vai com as outras, né? Porque todo mundo tá fazendo o que você precisa fazer também. Então, entenda, se não fizer sentido pra você, não tem problema também. Pensa em outra forma de gerar uma demanda, de fortalecer seu trabalho, faz mais conteúdo, pensa numa outra oferta. Às vezes tem um produto que você quer criar e que você nunca teve tempo. Aproveita para criar o produto, melhorar ele também. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, não precisa ser só também, nossa, preciso vender e fazer oferta. Pensa em outra coisa que você pode fazer que vai ser, às vezes, muito mais efetiva para você a longo prazo e já coloca no teu planejamento estratégico de 2026. Inclusive, spoiler, a gente vai trazer um episódio só sobre planejamento estratégico, que é uma coisa que nós duas gostamos bastante. Sim. Então vai dar muita luz também para vocês aí. E isso, inclusive, é uma decisão estratégica que você pode tomar no teu negócio, realmente falar, não, eu vou decidir, que é o que a gente falou no último episódio, tomar a decisão de ser uma empresária e decidir e agir pelo teu negócio. E isso também traz o gancho com o nosso quadro do episódio. Todo episódio a gente tem um quadro diferente aqui para não repetir, com algumas curiosidades, alguns bastidores que a gente tem no nosso negócio. E hoje o quadro é sobre as decisões estratégicas ou até difíceis que a gente precisou tomar no nosso negócio nos últimos dias. Qual foi a tua? Então, a minha pode ser até um pouco polêmica, mas a gente até citou um pouco disso no último episódio também. Eu decidi não fomentar o meu setor comercial em 2025 e deixar isso para 2026. Significa que, apesar de ser muito necessário e eu querer agora aumentar o volume de vendas, então eu precisaria de mais pessoas no comercial, de um setor muito mais robusto, eu entendi, que é o que a gente falou sobre a Black, que o meu negócio ele não está preparado ainda para um alto volume de vendas. Isso é muito importante, uma decisão muito difícil. Por quê? Porque todo mundo quer vender mais. Exato, porque enquanto negócio a gente pensa no faturamento. Eu quero aumentar meu faturamento mensal, quero aumentar meu faturamento anual, quero aumentar minha margem de lucro. Mas a gente precisa entender se realmente é o momento. E eu não estou nesse momento. Porque a minha agência hoje está passando por uma grande reestruturação para que eu consiga realmente deixá-la andar com as próprias pernas e focar cada vez mais nas mentorias. Mas ainda tem muito de mim lá dentro, tem muito do meu tempo sendo usado para dentro das estratégias que são entregues pela Arcana. Então eu ainda estou nesse momento de treinar time, de reestruturar processos, de entender o que eu preciso melhorar na minha entrega, para que quando esse grande volume de mentorias entrarem dentro da minha vida e do meu negócio, do meu tempo, eu tenha uma estrutura para sustentar aquilo que já funciona hoje, que são os meus clientes ali da agência, valorizar também, né? Eu sempre digo que a gente tem que valorizar o dinheiro e a confiança que é colocada em nós, então valorizar tudo isso, sustentar com a mesma qualidade que eu sustento hoje, para que esse alto volume de vendas não me faça quebrar. Não deu efeito rebote, foi o que a gente comentou agora há pouco. Exato. Então, para mim, foi uma decisão muito difícil, porque quando eu conversei até com uma pessoa que me ajudou hoje no setor financeiro, ela disse assim, não, a gente pode contratar mais alguém de comercial, porque a pessoa de comercial, ela faz o próprio salário. Então, a questão, na maioria das vezes, principalmente quando a gente vai delegar, não é dinheiro. Não é que eu não tenho dinheiro para pagar alguém do comercial, até porque, como ela disse, a pessoa do comercial faz o próprio salário. Mas é entender que se essa pessoa fizer muito bem o trabalho dela, pode ser que o meu... problema. Exato, pode ser que o meu time não tenha, e não tem hoje, ainda a estrutura necessária para que eu tenha mais volume de vendas do que a gente já suporta hoje no negócio. E aí vai ser pior, porque às vezes você pode perder o cliente, você vai começar a afetar a tua entrega, a tua qualidade, e aí vai ser pior a longo prazo. Com certeza. Você tem dinheiro, mas vai estar perdendo cliente, daí vai ter que estar repondo, vai prejudicar a tua imagem. Sim, prejudica, né, o nosso LTV, né? Sim, que é a quantidade de tempo que o cliente fica conosco. A questão do próprio posicionamento, porque as pessoas vão começar a ter outra percepção sobre mim, sobre a minha entrega.
enfim, prejudica de várias maneiras. E, inclusive, uma questão que a gente fala muito sobre esse empreender com leveza, né? Entender o que faz sentido pra tua realidade. Eu não tô disposta a trabalhar 24 horas por dia pra ter um volume maior de vendas. Eu preciso que esse volume maior de vendas aconteça com um time estruturado pra suportar essa demanda, pra que todo mundo consiga trabalhar bem. Nas tuas horas produtivas que você definiu ali. E que faça sentido, né? Com o propósito da marca, enfim. E você? Sim. Qual que foi a sua decisão difícil? Então, nos últimos dias eu acho que eu acredito que eu não tive nenhuma decisão super grande ou difícil, mas eu acho que no último mês, em geral, a gente está gravando esse podcast, né, antes de ir ao ar, foi em não ir a tantos eventos. No início do ano eu falei, nossa, eu quero ir num evento grande, em São Paulo, em outro lugar. E aí eu tinha colocado isso como planejamento, mas eu acabei não dando sequência. Porque eu penso hoje que, ok, um evento grande, por exemplo, que nem como teve o Hotmart Fire, vai ter o RD Summit, são eventos incríveis. Mas eu penso, será que eu vou ter o resultado que eu espero? Porque ou eu vou lá realmente para aprender, ou eu vou lá mais para networking e gerar conteúdo e tal. E aí é um investimento grande de ingresso, de passagem, de deslocamento, de tempo também, que hoje eu estou preferindo alocar meu tempo com o nosso projeto, com outros, com meus clientes, com outros projetos que eu estou dando em andamento, e eu tenho preferido em eventos talvez até menores, mas aqui em Florianópolis, né, na região, eventos um pouquinho de um dia, que não vão me demandar muito tempo. Que até te gera muitos mais resultados, porque você consegue se conectar realmente com pessoas que já estão mais perto de você, né? Isso gera mais confiança, uma conexão até para outro projeto, né? Como foi o nosso caso, nos conhecermos num curso e aí trazer isso para outras áreas da nossa vida ali, negócio, né? E às vezes o evento ele é incrível, mas se você não vai às vezes, com o objetivo realmente, ele é só mais um evento. Você sai de lá motivado, mas sem nada às vezes para aplicar na segunda-feira. Então, eu tenho não ido tanto nessa onda de porque todo mundo tá lá e eu preciso estar. Tenho olhado também mais para o que eu quero da minha vida. Eu não quero participar de todos os eventos, eu não quero ir em evento toda semana. Não faz parte do meu da minha personalidade mesmo ir a tantos eventos. Então eu preferi, eu não vou nesses eventos grandes esse ano, vou me reestruturar, porque eu quero também, tem processo, sempre tem coisas para melhorar, e também dar uma fortalecida no meu caixa, porque ano que vem eu quero fazer outros investimentos maiores, que vão precisar que eu tenha um caixa maior também. Então não adianta eu sair gastando só porque eu vou para evento, vou ter um monte de foto e conteúdo legal, mas às vezes o meu caixa eu vou ter que tirar um pouquinho, e eu prefiro hoje reinvestir em outras coisas que vão me trazer mais resultado, mais retorno até de faturamento, de lucro, de clientes. Então são decisões que a gente precisa tomar. A gente não consegue abraçar o mundo, a gente não consegue ir para todos os eventos, contratar todas as pessoas que a gente quer, fazer todos os cursos e fazer todos os projetos que a gente quer. A gente tem que priorizar, que é o que a gente falou no último episódio. Então, hoje eu escolhi priorizar, focar na minha empresa, fazer ela crescer para depois que eu possa ir para esses eventos mais tranquila, que eu possa ir também com objetivos mais claros, porque às vezes não adianta só ir lá e participar de palestras, mas realmente não ter nem tempo depois de aplicar. Então, por isso que eu optei por não ir em nenhum evento ainda esse ano grande. Quem sabe ano que vem aí a gente se programa melhor para ir, enfim, dar uma Nossa, o que você trouxe é muito verdade. Assim, ano passado eu fiz isso, eu fui num evento em São Paulo e eu fiz um investimento muito alto. Eu, inclusive, fiz um investimento errado. A gente pode falar, acho que sobre isso também, trazer um convidado de finanças aqui. Porque eu fiz um investimento onde eu calculei o básico, né? Fiz uma conta de padaria bem errada. Então eu calculei, ingresso, hotel, passagem, mas eu não calculei o Uber, eu não calculei o almoço, eu não calculei o lanche, a ida ao shopping, né? O cafezinho com network, essas coisas eu não calculei. E eu fiz um investimento, na época, de mais ou menos 7, 8 mil reais, e que, na minha visão, né, de empreendedora, que eu não tinha a visão de empresária, na minha visão de empreendedora, era uma coisa que, nossa, ia me trazer um super resultado e visibilidade. E, na verdade, o que aconteceu foi que foi muito legal. Eu aprendi muito, eu conheci pessoas incríveis, tirei muitas fotos, fiz muito conteúdo, mas não passou disso. Então, todo aquele valor que eu tirei foi um valor que, meses depois, me fez falta, de certa maneira, porque eu queria contratar uma pessoa, e aí eu poderia ter aquela reserva ali no caixa que eu não tinha. Eu não tive nenhum retorno de vendas, mas eu também não me preparei para isso, também tem isso. Não foi com um objetivo claro para isso. Eu não tinha um objetivo claro, essa é a verdade. Eu só queria ir. Só queria ir para estar lá porque tava todo mundo lá. Exatamente, eu vi a oportunidade e pensei, nossa, deve ser muito legal, vou ir. Mas eu não tracei um objetivo para isso, nem de gerar mais network, por exemplo, para, não sei, talvez fazer uma comunidade, parcerias, enfim, e nem de vender também. Então eu fiquei um pouco perdida, assim, até eu entender o meu lugar naquele espaço, e no fim isso não me trouxe nenhum retorno financeiro. Me trouxe, claro, e também entender
que nem todo evento precisa realmente ter esse retorno financeiro. Mas às vezes de outras coisas. Mas você precisa avaliar também, né? Sim. Ok, eu vou fazer esse investimento, né? Dependendo do valor. É difícil a gente gastar menos que isso, porque os ingressos já são um valor mais alto, né? Então, você vai investir um valor alto, isso não vai te trazer um retorno financeiro, mas o teu negócio, ele suporta esse investimento nesse momento. Justamente só para estar lá, ou Exatamente. realmente, isso que você falou é muito real, porque às vezes o teu negócio ainda não suporta o investimento só para estar lá, para fazer networking e fazer conexões e conteúdo. Às vezes você precisa, nesse momento, talvez focar na contratação de uma pessoa, ou numa mentoria, ou mesmo naquela época, talvez num comercial, talvez faria mais sentido para você naquele momento. Então, entender o que faz sentido para mim nesse momento. O evento não é a salvação do negócio, assim como um único curso também não salva nenhum negócio. A gente precisa também entender isso. Sim. A gente precisa entender o que faz, né, as prioridades e o que faz sentido para mim agora, pro meu negócio agora. Pensando, claro, a longo prazo, mas não indo na onda só porque todo mundo tá indo e eu preciso estar lá também. Exato, e isso casa muito com o que a gente trouxe aqui hoje sobre a Black, né? Então não vale a pena você entrar na onda só porque todo mundo está fazendo sem entender se aquilo realmente faz sentido pro teu negócio e vai ser rentável, lucrativo, ou se você não está esperando lucro, mas está esperando visibilidade, se o teu negócio suporta esse momento de visibilidade. Que você não vai ter nenhum retorno ainda. Né? Exatamente. Então se você que está aí nos ouvindo, assistindo, ainda está ficou esperando o ano inteiro a Black para conseguir mais vendas, para aumentar o seu faturamento, nosso conselho é que você seja mais estratégica, que você comece a realmente ter a sua mentalidade de empresária e entender o que faz sentido, analisar dados. A gente precisa entender que ser empresário é isso também, analisar dados. A gente não pode trabalhar só com propósito. A gente precisa ter propósito, mas a gente precisa também ter o pé no chão e fazer uma análise mais minuciosa do cenário como um todo, do que faz sentido, de quais os próximos passos, se planejar com antecedência. E se não deu certo agora, minha amiga, tem o Natal aí, você tem um pouco mais de tempo, um pouco mais de um mês para se planejar, para fazer um planejamento legal, vender talvez, ter esse pico de faturamento que você esperava ter agora e ter muito mais resultado. Exatamente. Eu acho que não dá pra fazer as coisas na pressa, porque na pressa não sai nada bom. Eu acho que a pressa é inimiga da perfeição, e a gente não tá buscando perfeição, mas pelo menos excelência no que a gente vai fazer. Então não dá pra fazer as coisas na pressa, sem planejamento, porque a chance de dar errado é muito maior. Obrigada se você assistiu até aqui. Esse foi mais um episódio do nosso segundo aqui da Mente da Empresária. A cada 15 dias, na terça-feira, ao meio-dia, a gente tem um encontro marcado aqui para falar de todos esses assuntos que permeiam nossa vida de empresária, os bastidores, mostrar que nenhum negócio é perfeito, que a gente enfrenta dificuldades também, ficar mais próxima de você. Então, compartilhe esse episódio com uma amiga que fizer sentido, avalia nosso podcast no Spotify, se inscreve no Spotify se você prefere escutar, se inscreve aqui no YouTube se você prefere assistir, curte, comenta também se esse episódio trouxe um insight bacana pra você e não esquece de nos seguir lá no Instagram que a gente posta cortes e posta mais bastidores também. E já ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. É verdade, pra não perder o próximo episódio. A gente se vê no próximo então. Tchau! Até mais!